Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Dirigente comunista critica Lula e o STF e diz que Bolsonaro sofre perseguição política e jurídica. É isso mesmo. Veja o vídeo. Os primeiros réus pelo 8 de janeiro. Eu acho que uma pessoa, né, fazer uma manifestação pública sem armas, e na qual, né, uma parcela dessas pessoas realizou atos de vandalismo, você dá 17 anos de cadeia. Na verdade, são 15 de cadeia, né? São 15 de reclusão e de detenção e 2 de reclusão. Não, contrário, me confundo. É uma barbaridade. Primeiro que eles não provaram no processo que esse cidadão, o funcionário da Sabesp lá, ele tenha feito alguma coisa, que ele quebrou alguma coisa. Tem vídeo, né? Tem vídeo dele conclamando a invasão e tal, essas coisas. Ele mesmo gravou vídeos. Não, tudo bem, conclamando a invasão, tudo bem. Né? Mas se você vai prender uma pessoa, você tem que caracterizar que ela tenha feito alguma coisa. Eu, pelo menos, gostaria que, se algum dia eu for julgado, que os juízes demonstrem, o promotor demonstre que eu fiz alguma coisa. Não gostaria de ser julgado por suposição, não. Ninguém provou que esse cidadão tenha feito nada demais, a não ser entrar no prédio. Agora, entrar no prédio, 17 anos de cadeia, é demais. Né? Mas você defende uma punição, uma cadeia mais branda, então, nesses casos? Seria a sua posição? Não, eu acho que os juízes, eles deveriam primeiro individualizar o processo e teria que abrir, né, para os advogados apresentarem evidências de que o cliente é inocente. Eles estão julgando o pessoal coletivamente. Eles vieram aí com essa jabuticaba do crime coletivo, que é uma coisa antijurídica. Não existe crime coletivo. O crime não pode passar da pessoa do criminoso. O que pode acontecer é uma associação criminosa. Isso sim, mas fora disso não existe crime coletivo. 10 pessoas estão na rua, uma pessoa tira uma pedra, a pessoa que atirou a pedra é que cometeu um crime. As outras 9... Tem um exemplo recente, só para dar um exemplo disso, o torcedor do Flamengo que matou uma torcedora do Palmeiras. Né? Exatamente. Você não prendeu toda a torcida do Flamengo, na verdade foi preso a pessoa que foi identificada como responsável. Só que todos que estavam ali estavam num clima de golpe de Estado, né? Quer dizer, essa era, pelo menos, a intenção geral. Então, mas o fato de que uma pessoa, um pobre coitado, porque esse cidadão é um Zé Ruela, ele é ex-funcionário da Sabesp, ele foi demitido por causa do 8 de janeiro. Ele é funcionário da Sabesp, ele não é general. Ele é um pobre coitado, ele foi lá, na cabeça dele, ele ia derrubar o governo Lula. Bom, isso aí não é crime. A pessoa ser uma pessoa iludida, né, e tá delirando, não é crime. Crime é um general sair com uma tropa do quartel para dar um golpe de Estado, isso é crime. Mas isso não aconteceu, o pessoal não estava nem armado. Caracterizar o que aconteceu lá como golpe de Estado, juridicamente, uma barbaridade. Quer dizer, eles foram massa de manobra, Rui, foram bucha de canhão no final das contas. Eles foram bucha de canhão, mas não é só isso. Eles não têm culpa de nada em particular. O que você poderia fazer é prender a pessoa que quebrou a vidraça, vamos supor, por quebrar uma vidraça. É pegar o cidadão que destruiu aquele relógio, que o pessoal fala que é caríssimo, né? E dar a ele a pena correspondente ao ato dele. Isso é a justiça, isso é a lei. Né? O resto é tudo loucura do STF. E veja, o cidadão, o Hussein aqui, ele está insistindo, né? Nós temos que pensar o seguinte, isso tudo abre caminho para julgamentos extremamente arbitrários. Amanhã, vou citar um caso, não foi uma nem duas vezes que os movimentos populares invadiram o Congresso Nacional. Vai dar 17 anos de cadeia? Se o pessoal começar a gritar que tem que derrubar o governo, que tem que acabar com o Congresso, vai dar 17 anos de cadeia isso daí? Quando o cara do MST invadir uma fazenda, vai dar 17 anos de cadeia? Eu acho isso daí uma coisa absolutamente criminosa. Não convencer ninguém seriamente de que isso é um julgamento real. Mas isso não tem o caráter da excepcionalidade, quer dizer, quando a gente considera a gravidade do que foi o 8 de janeiro, o que estava por trás, o objetivo era alcançar a tal da GLO, se o presidente Lula pedisse a garantia da lei e da ordem aos militares, assumiriam poderes extraordinários nesse governo, inviabilizando o governo? Será que eles não estavam participando dessa articulação? Não, você não pode julgar as pessoas por intenção. Isso daí seria um Estado, julgar as pessoas pela intenção seria mais totalitário do que o romance do George Orwell, 1984. Que ali eles procuravam identificar, né,
as mínimas ações das pessoas. Agora, se você está julgando a pessoa por uma intenção, né? Eu tenho a intenção de, mas eu não fiz nada. Então, por exemplo, vamos supor que eu e você aqui, nós discutíssemos, né? Se não seria interessante roubar um banco. Nós vamos ser presos por discutir isso daí? Não, você tem que ter feito alguma coisa, você tem que ter entrado no banco armado. Senão, não. Não existe crime de intenção. O que existe é o crime de fazer alguma coisa. Existe a tentativa de assassinato, por exemplo. Agora, a intenção de assassinar, né? Então o cidadão em casa fala assim, eu vou matar esse meu vizinho aqui, não aguento mais esse cidadão. Vou pegar meu 38 aqui, a mulher dele fala, não faz isso. Daí alguém escuta, o cidadão vai preso por intenção de assassinato. E nem mesmo, Rui, o Bolsonaro vai ser punido pela tentativa de golpe de Estado? Bolsonaro, Anderson Torres? O Bolsonaro vai ser punido por ser um político muito popular, não por golpe de Estado, e por ter falsificado o cartão da vacina e ter se apoderado aí de alguma joia que deram de presente que algum estrangeiro deu para ele. Eu não vi ainda o processo do Bolsonaro por golpe de Estado, porque se o Bolsonaro for para o Banco dos Réus por golpe de Estado, o pessoal obrigatoriamente teria que trazer os generais. Eu não estou vendo isso. O que eu vi até agora foi o Exército é ótimo, o Exército é maravilhoso, o Exército é uma instituição respeitável. Eu vi o Flávio Dino falar isso como se ele fosse uma máquina um motor, né? O Exército é maravilhoso, o Exército é maravilhoso, o Exército é maravilhoso. É isso que eu estou vendo. Quando todo mundo sabe que o Exército não é nada maravilhoso e que o pessoal é golpista, já deu um golpe de Estado, né? E agora eles querem punir uns pobres coitados. Eu não sou favorável a punir pobre coitado. Eu acho que isso daí é até cruel, é até desumano. Vamos ler mais comentários aqui, Rui, porque o pessoal está bem dividido. O cidadão não foi preso em flagrante. Ele estava lá. Ele teria que ser punido pelo crime de adentrar um prédio público que tinha sido arrombado. Só isso. Essa semana eu conversei com um jornalista e ele falou, eu estive lá também. Ele foi lá na qualidade de jornalista. Então ele também teria que pegar 17 anos de cadeia, porque ele estava lá também. Mas ele não quebrou nada. Não, e esse daqui ninguém provou que ele quebrou nada, esse primeiro aí. Não conseguiu levantar uma terceira via e a polarização entre Lula e Bolsonaro está mantida. Como é que você vê esse traço da pesquisa, esse detalhe da pesquisa, Rui? E, apesar de tudo, o bolsonarismo mostrando resiliência. O problema é que nós temos que considerar que o bolsonarismo não é um problema judicial, não é um caso de polícia. O bolsonarismo é um movimento com força social. Isso que tem, qualquer pessoa que queira combater o bolsonarismo tem que levar em consideração isso daí. Você precisa derrotar, né, um determinado movimento social de massas, porque se o país está polarizado entre Lula e Bolsonaro, as massas do país estão divididas entre os dois, as duas lideranças. Né? Então, isso é o processo político. O que o STF está fazendo vai levar a aumentar a polarização, com certeza. E vai levar a aumentar a força do bolsonarismo. O pessoal que viu o julgamento, eu não me dei o trabalho de ver o julgamento, porque eu já sei que isso daí é tudo um negócio de cartas marcadas. Falou que é um espetáculo vergonhoso o que acontece lá. Uma advogada falou, eu tô aqui para defender o cidadão, mas eu não tenho nem condições de apresentar prova, nem nada, só uma figura decorativa nesse julgamento. Está tudo decidido. É isso que uma boa parte da população, porque o bolsonarismo é uma boa parte da população, vai pensar do julgamento. E o pior, vão atribuir tudo isso ao Lula, à esquerda, porque a esquerda não tem cabeça. Entra com tudo nessas operações, que são operações da Rede Globo, que são operações do seu Alexandre de Moraes, que é do PSDB, que são operações do seu Gilmar Mendes. Não, foi filiado, não é mais. Foi do PSDB. Como juiz, ele não pode ser de nenhum partido, mas no fundo, na alma dele, está escrito lá, tem um tucaninho gravado na alma dele. Deputado Gustavo Gayer. Para o desespero da esquerda e do crime organizado, o Brasil está acordando para quem é Lula. Veja o vídeo. Lula está fazendo um excelente trabalho como presidente. Como assim você se atreve a questionar os dados das pesquisas que estão sendo publicadas pela grande imprensa brasileira? Olha, as pessoas estão ignorando o aumento do diesel, o aumento da gasolina, o aumento da inflação, a fuga dos investimentos, a quebradeira das empresas. Afinal de contas, foram só 400 mil empresas que fecharam as portas nesses primeiros meses desse ano. As pessoas estão ignorando o aumento da criminalidade. As pessoas estão ignorando milhões de famílias que estão sendo retiradas do Bolsa Família, e você tem que acreditar nisso aqui, ó. É isso que é importante. Qualquer outra coisa que você fale diferente disso é fake news. A aprovação do governo Lula sobe para 55%, diz pesquisa.
Vamos analisar e vamos ver se realmente faz sentido isso. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Eleitores de Lula. Isso aqui também saiu na imprensa. A imprensa, eles têm que ligar um pro outro e combinar as narrativas. Total de eleitores de Lula otimistas com o futuro da economia cai de 79% para 66% no ano. Pera aí. Caiu de 79% para 66%. São 13 pontos percentuais de queda desde a última pesquisa que foi feita há 2 meses. Como que pode estar caindo as pessoas, o número de pessoas otimistas com a economia e o apoio do Lula está subindo? Lembrando, Lula não consegue andar no Brasil, no próprio país no qual ele é presidente. Ele, por isso, passou 2 meses fora do Brasil nesses primeiros 8 meses de governo. 2 meses fora nos primeiros 8 meses. Ou seja, ele passou mais tempo viajando fora do Brasil do que viajando aqui dentro. Aí vamos fazer uma análise de como é que está a situação da direita no país? 2 vezes mais brasileiros se dizem de direita do que de esquerda, indica a pesquisa, confira os números. Eu quero mostrar para vocês como que está acontecendo uma mudança no nosso país e a imprensa tenta esconder. Agora a gente vai fazer uma análise de acordo com os anos, tá? Vamos lá. O que nós temos aqui em 2018, olha em 2018, você tinha aqui 6% que se diziam totalmente de esquerda, 9% totalmente de direita, aqui quando o Bolsonaro começou a crescer. E aí vem o fenômeno que foi acontecendo. Esquerda foi para 11, a direita foi para 18, esquerda foi para 13, direita continuou em 18, vamos para o próximo gráfico agora. 9, 18, 11, 24 e depois 11, 22. Mas o que chama a atenção aqui, a parte que eu achei mais importante nesse gráfico, é que nós temos aqui no espectro da direita 46%, e no espectro da esquerda nós temos 11, 13, 17, 21. 21% na esquerda, 46% na direita. O Brasil está saindo, abandonando as ideias de esquerda e indo para direita. E como assim o presidente tem 55% de aprovação? Vou mostrar para vocês agora uma outra pesquisa que saiu recentemente que prova que isso é mentira. 61% dos entrevistados afirmam estar triste com o Brasil de hoje em dia. Nós temos 61%, que está, apenas 1/3, como vocês podem ver aqui, ó, está contente com a situação do Brasil no governo Lula. 61% está triste. Vai piorar. 55% está mais com medo do que esperança. E apenas 44% tem mais esperança do que medo. 55%, mais da metade do nosso país está com medo da situação, do caminho que a gente está seguindo. E inseguro, 71% da população se diz insegura hoje. Isso mostra um país que com certeza não está contente com o atual governo, com o presidente e com as ações que ele tem tomado. Agora vamos falar da vergonha que o Brasil está fazendo, que o Lula está fazendo o Brasil passar no mundo, tá? Lula falou fez várias falas infelizes, entre elas a que receberia Putin aqui, um cara que tem um mandado de prisão pelo Tribunal Penal Internacional, e que apoiou a Rússia, que está apoiando abertamente a Rússia nessa invasão contra a Ucrânia. Então, nós estamos vendo manifestações contra o Lula feitas em outros países, só que não é por brasileiros, por ucranianos. Olha isso aqui. Now, the Brazilian government, when they make those statements, they should think about their own people and their own children. How would they feel if Russia came to their land, started deporting their children, killing their people, mass murder, and then some other country on the other end of the globe would say that both countries are responsible, both countries should be held accountable? No, the facts are pure. Russia invaded Ukraine, Russia is responsible for this, and Putin is a war criminal. Isso porque são várias pessoas que falaram as mesmas coisas, tá? São várias pessoas que participaram, olha só, assim, é triste ver o que está acontecendo com o nosso país pelos olhos do mundo. Esse é o que o Lula representa. E aí, o ministro dos Direitos Humanos, o primeiro que deveria se posicionar contra essas falas do Lula, em total silêncio, não fala nada, Silvio Almeida quietinho no canto dele, como se nada estivesse acontecendo. Aí Lula vai pra onde? Lula tá agora em Nova York, depois de ter passado em Cuba, tá? Passou em Cuba, fez a sua gracinha lá e agora olha aqui a situação do Lula em Nova York que eu quero mostrar. Ah, tem essa daqui dos eleitores do Lula, presta atenção. Olha essa daqui. 79% dos declarados votam em projetar Lula, agora em setembro caiu para 66%, né?
Entre os eleitores de Bolsonaro, o Datafolha registrou aumento do pessimismo. Em dezembro, 46 bolsonaristas previam piora do cenário econômico, em março subiu para 50, em setembro para 52, ou seja, o número de pessoas que está entendendo que o Brasil está indo para um colapso econômico, social, estrutural, está aumentando. Apesar de toda a imprensa brasileira estar fazendo campanha para esse safado do presidente. Agora, Lula foi lá fazer uma palestra lá no G77 na tentativa de defender Cuba. Só que olha a vergonha. Ele tá lá para fazer, são mais de 100 delegações, não tinha praticamente ninguém ali dentro. O palco estava vazio, o plenário estava vazio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou seu discurso na cúpula de G77 mais China a uma plateia que deveria estar repleta de delegações de 100 países e ao menos 16 chefes de estados, mas estava praticamente vazia na manhã desse sábado. Como vocês podem ver, é o Lula aqui falando e o plenário vazio. As delegações não foram. Por quê? Porque aqui nós temos um presidente que se diz democrata, a democracia voltou, mas estava fazendo uma defesa de uma ditadura sanguinária, assassina, genocida, que extirpou qualquer direito fundamental da sua nação. Esse é o presidente do Brasil. E o que me espanta é ver o número de pessoas que defendem esse cara. E a imprensa defendendo, pelo menos no Brasil. A imprensa lá fora já acordou, tá? A imprensa fora do Brasil já entendeu que Lula é um ditador, um mentiroso, um amigo de ditadores. Somente a imprensa militante brasileira ainda se atreve a fazer defesa desse cara. Esta é a situação que o Brasil se encontra. Nós estamos vendo aí, tá? Diminuição da vagas do crescimento nos empregos, evasão de dinheiro. Nós tivemos a maior retirada de dinheiro no mês de junho agora, foram 350 bilhões que foram retirados do Brasil. As pessoas já entenderam que nós estamos entrando num colapso econômico, num colapso social, num colapso estrutural, institucional, mas a imprensa brasileira continua tentando enganar as pessoas. Infelizmente, devido a um eficiente processo de imbecilização que tem sido praticado no Brasil nos últimos 40 anos, existe uma parcela do povo brasileiro que ainda acredita e defende esse criminoso que foi descondenado e colocado na presidência. Então esse vídeo aqui foi um pouquinho mais longo, mas só para mostrar para você que está chegando numa situação, num momento onde a verdade não consegue mais ser escondida. Por mais que a imprensa tente trabalhar e por mais que uma parte do judiciário tente criminalizar quem fala a verdade está tomando corpo. E as pessoas estão abandonando a esquerda, indo para a direita. Até quem votou no Lula já está arrependido. O que a gente mais vê são pessoas arrependidas por terem votado no Lula, retirando 700 milhões no combate à criminalidade, 700 milhões que é 1/3 do orçamento total no programa de combate à criminalidade, enquanto isso comprando avião de 400 milhões, ficando em hotéis milionários de luxo, com a Janja esbanjando por aí, dançando enquanto uma tragédia acontece no Rio Grande do Sul. Esse é o presidente do Brasil e acho que nós nunca passamos tanta vergonha, tanto interna quanto externamente, quanto estamos passando agora. Cachaceiro, diz Bolsonaro sobre Lula ao criticar 38º ministério. O ex-presidente Jair Bolsonaro chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de cachaceiro na manhã deste sábado e criticou o aumento do número de ministérios na gestão petista, referindo-se ao Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. As declarações foram feitas nas redes sociais, acompanhadas da foto de um fundo de poço. Mais um ministério criado pelo desgoverno Lula que continua jogando no lixo tudo o que o país precisa para prosperar economicamente, inchando mais ainda a máquina pública, disse o ex-presidente na manhã deste sábado. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.